Seus métodos são muito tradicionais para a nova direção da empresa, ela explicou durante minha demissão. Precisamos de uma liderança voltada para o digital. Meu nome é Garrett Walsh. Por 15 anos, eu liderei a divisão de vendas do meio oeste da Oak and Light Publishing em Indianápolis. Montei aquela equipe do zero, transformando um território fraco na maior fonte de receita da empresa. Não usei softwares caros ou algoritmos modernos, apenas relacionamentos, apertos de mão e sabendo exatamente o que cada editora precisava. No ano passado, minha divisão gerava 60% de toda a receita da empresa. Mas ninguém da diretoria parecia notar isso, até que os relatórios trimestrais pousavam na mesa deles. Quando Veronica Bennett assumiu como CEO há 6 meses, chegou com apresentações de PowerPoint e consultores internos caros. Todas as reuniões passaram a girar em torno de transformação digital e de mudar o modelo tradicional de publicação. Ela nunca tinha trabalhado com editoras antes, vinha de uma empresa de tecnologia em São Francisco, mas o conselho adorou a visão dela. Eu continuei focado no meu trabalho, entregando resultados, mas podia sentir os olhos dela em mim durante as reuniões de liderança. Eu era o diretor mais velho da empresa, o único que ainda usava calendário de papel e visitava os clientes pessoalmente em vez de fazer chamadas no Zoom. A convocação veio numa segunda-feira de manhã. O assistente dela, Jason, parecia desconfortável quando apareceu na porta do meu escritório. Ela gostaria de vê-lo às 2 na sala da diretoria. Agradeci e voltei para minha ligação com a Franklin Press, nosso maior cliente. Estávamos finalizando a renovação de contrato por 5 anos, no valor de $12 milhões, o tipo de acordo que só existia porque eu jantava com Thomas Franklin todo trimestre há 10 anos. A sala da diretoria tinha sido redesenhada desde a chegada de Verônica. Paredes de vidro, móveis modernos e uma tela digital enorme no lugar da antiga mesa de reuniões. 3 pessoas estavam me esperando. Verônica, Jason e alguém do RH que eu não conhecia. Eu já sabia o que viria, antes mesmo dela falar. Garrett, obrigada por tudo o que fez pela Oak and Light. Ela começou, com as mãos cruzadas sobre a mesa. Mas decidimos seguir em outra direção de liderança. Ouvi em silêncio enquanto ela explicava que meus métodos estavam ultrapassados e que precisavam de alguém mais alinhado com a abordagem digital. Alguém mais jovem, embora ela tenha evitado dizer isso com todas as letras. Agradeci pela oportunidade, apertei a mão dela e saí sem discutir. 15 anos encerrados em uma reunião de 15 minutos. O que Verônica não entendia é que no ramo editorial, especialmente com as editoras tradicionais que representavam 80% do nosso negócio, confiança não se constrói com algoritmos ou campanhas por e-mail. Esvaziei minha mesa enquanto o restante da equipe almoçava. Sem despedidas, sem escândalos, apenas dignidade em silêncio. Mas quando cheguei ao carro, fiquei muito tempo parado, olhando para o celular. 3 chamadas perdidas de Thomas Franklin. Ele já sabia. Entrei na Oak and Light quando ainda se chamava Midwestern Literary Partners. Era uma operação pequena, com apenas 20 funcionários e alguns clientes regionais. Eu vinha da Heritage Books, que tinha sido comprada por uma grande editora de Nova York. Saí de um cargo alto e de um salário de 6 dígitos, porque odiava o que o mercado corporativo estava fazendo com a indústria. Robert Oak and Light me contratou pessoalmente. Não precisamos de alguém que saiba fazer contas, ele disse. Precisamos de alguém que entenda que livros ainda são feitos por pessoas que se importam com o que está entre as capas. Nos primeiros 5 anos, reconstruí a divisão do zero. Rodei 70 mil milhas com meu carro visitando cada editora independente entre Ohio e Nebraska. Eu sabia o nome dos cônjuges, dos filhos deles. Fui a casamentos, funerais, festas de aposentadoria. Não porque isso era estratégico, mas porque era quem nós éramos. Quando Robert se aposentou e seu filho William assumiu, tínhamos crescido 400%. William entendia o negócio, mesmo sendo mais focado em números do que o pai.
Ele me deixava trabalhar do meu jeito. 3 anos atrás, quando o conselho começou a falar em trazer uma liderança externa para modernizar as operações, William lutou contra isso. Mas quando ele morreu de câncer no ano passado, com 58 anos, ninguém mais ficou para defender os métodos antigos. As rachaduras começaram a aparecer antes mesmo da contratação de Verônica. Reuniões onde a palavra ultrapassado surgia com frequência. Perguntas sobre por que nossa equipe não usava redes sociais ou não tinha um sistema moderno de gestão de clientes. Jacob, meu diretor assistente, que eu vinha preparando para assumir um dia, começou a receber convites para reuniões estratégicas das quais eu não participava. Ele voltava e me contava, desconfortável com sua nova posição de mensageiro. Eles estão falando em reestruturação, ele disse 6 meses atrás. Querem criar uma equipe de vendas digitais separada do canal tradicional. Eu deveria ter percebido, deveria ter notado quando contrataram 3 novos especialistas em engajamento digital e os colocaram na minha equipe sem me consultar, ou quando começaram a transferir meus clientes de longa data para a nova equipe sem explicação. Thomas Franklin me ligou pessoalmente quando tiraram a conta dele de mim. Um garoto me ligou hoje. Ele disse. Falou que era meu novo gerente de conta. Disse que era para otimizar a experiência do cliente, ou alguma baboseira dessas. O que está acontecendo por aí, Garrett? Apenas uma reorganização, eu disse a ele. Nada com que se preocupar. Mas eu estava preocupado. Eu só não sabia como lutar uma batalha quando não entendia as armas que estavam sendo usadas contra mim. No dia seguinte à minha demissão, fiquei sentado no escritório de casa olhando para o celular. 17 chamadas perdidas, 32 mensagens de texto, 6 e-mails marcados como urgentes, todos de clientes e contatos do setor que já tinham ouvido a notícia. Eu ainda não tinha contado a ninguém, nem mesmo para minha esposa, Catherine, que estava visitando nossa filha em Columbus. Queria processar tudo sozinho primeiro. A ligação que finalmente me fez atender veio de Thomas Franklin. O que diabos aconteceu? Ele perguntou sem nem cumprimentar. Eles estão seguindo uma nova direção, eu disse, repetindo a frase padrão da empresa. Bobagem. Thomas bufou. Você é essa empresa para a maioria de nós. Eles entendem isso? Eu não respondi. Me encontrei com aquele novo cara ontem. Ele continuou. Drew alguma coisa. Passou 40 minutos me mostrando gráficos e métricas de engajamento. Em nenhum momento perguntou sobre nossa nova linha de ficção histórica. Aquela que eu te falei que era tudo ou nada pra gente esse ano. Fechei os olhos, cansado de um jeito que não tinha nada a ver com sono. Eles vão entender, Thomas. Não vão, ele respondeu. Porque gente assim nunca se dá ao trabalho de aprender o que realmente importa. Eles só impõem os sistemas deles e esperam que todo mundo se adapte. Depois que desligamos, abri meu laptop e olhei o e-mail do RH da Oakenlight com os detalhes da minha rescisão. 6 meses de salário. Plano de saúde por 90 dias. Uma cláusula de não difamação. E uma cláusula de não concorrência que me impedia de trabalhar com qualquer cliente da empresa por 1 ano. Quase ri. Eles achavam que podiam impedir, com um simples documento, relacionamentos construídos por décadas. O celular vibrou de novo. Era Eleanor Jenkins, da Riverstone Press dessa vez. Outra cliente importante. Outra amizade construída com anos de confiança. Fiquei sabendo do que aconteceu. Ela disse assim que atendi. É uma perda para eles. Quando estiver pronto para conversar sobre o que vem depois, me liga. Ao final do dia, já tinha ouvido de 12 grandes clientes que representavam mais de 40% da receita anual da Oakenlight. Todos dizendo a mesma coisa. Lealdade a mim, não à empresa da qual eu não fazia mais parte. Sentei no quintal enquanto o sol se punha, bebendo um bourbon e pensando em uma ideia que começou como uma semente pequena naquela manhã, mas cresceu a cada conversa. Eles me descartaram porque meus métodos não combinavam com a estratégia digital brilhante deles.
porque eu construía relações em vez de analisar dados, porque meu caderno de clientes estava cheio de anotações à mão e não de registros num sistema moderno. Mas e se esses métodos ultrapassados fossem exatamente o que os clientes valorizavam? E se aquilo que Veronica Bennett via como minha fraqueza fosse, na verdade, minha maior força? Peguei o celular e liguei para meu advogado, Benjamin Wise. Ben, preciso que você veja uma coisa para mim. Uma cláusula de não concorrência. Eles te mandaram embora? Ele perguntou surpreso. Mandaram. E acho que pode ser a melhor coisa que já me aconteceu. Eu não queria vingança. Só queria continuar fazendo o que sempre fiz. Ajudar editoras a se conectarem com os parceiros certos. E se a OpenLight não valorizava mais esse serviço? Havia muitas outras que valorizavam. Naquela noite, pela primeira vez desde a reunião de demissão, dormi tranquilo. 2 semanas depois da minha saída, me encontrei com Benjamin no escritório dele no centro da cidade. Ele tinha analisado minha cláusula de não concorrência e trouxe notícias que eu não esperava. Ela é basicamente inválida, ele disse, deslizando o documento sobre a mesa. Eles cometeram um erro grave. O escopo é muito amplo, o tempo é longo demais, e o mais importante, eles não podem impedir você de usar seu conhecimento e habilidades no setor. Então eu posso abrir minha própria consultoria? Perguntei. Pode sim. Benjamin confirmou com a cabeça. Mas tem um detalhe. Eles ainda vão te processar se você tentar. Mesmo que percam no final, podem tornar o processo caro e desgastante. Pensei sobre isso. A OpenLight tinha muito dinheiro e um conselho que não hesitaria em usar tudo contra alguém que vissem como ameaça. E se eu não procurar nenhum cliente diretamente? Perguntei. E se eu apenas estiver disponível? Benjamin sorriu. Aí a história é outra. No dia seguinte, entrei com o pedido para criar a Walsh Publishing Consultants. Sem site, sem material de marketing, sem campanha de divulgação. Apenas uma empresa legalmente registrada que podia receber pagamentos e oferecer serviços. 3 dias depois, Thomas Franklin me ligou. Soube que você montou seu negócio, ele disse direto. As notícias correm rápido. Respondi. Nesse setor, como fogo em mato seco. Escuta, preciso de ajuda com a estratégia do nosso catálogo de inverno. A nova equipe da OpenLight está nos empurrando para o mercado acadêmico, mas meu instinto diz que deveríamos focar mais na nossa série histórica. Preciso de alguém que entenda os números e os leitores. Ainda estou decidindo o que vou fazer, Thomas. 15 mil por 2 meses de orientação estratégica. Ele ofereceu. Nada que entre em concorrência direta com os serviços da OpenLight. Só ajuda para tomarmos boas decisões. Era uma proposta generosa e cuidadosamente pensada para evitar conflito com minha cláusula de não concorrência. Mas mesmo assim, eu hesitei. Preciso pensar a respeito. Mas não pense por muito tempo, disse Thomas. As decisões vão ser tomadas na próxima semana. Depois que desligamos, recebi uma ligação inesperada de Jacob, meu ex-diretor assistente. Podemos nos encontrar? Ele perguntou com voz baixa. Não no escritório, em algum lugar tranquilo. Marcamos num café pequeno perto do Eagle Creek Park, longe do centro e do meio editorial. Jacob parecia nervoso quando chegou, olhando para os lados o tempo todo. Está ruim, ele disse, quando já estávamos em uma mesa de canto. Me promoveram para o seu cargo, mas sou só um enfeite. Todas as decisões reais vêm da nova equipe digital. Não é surpresa, respondi. Não, você não entendeu. Eles estão desmontando tudo o que você construiu. Repassaram todas as suas contas importantes para o time digital. Implantaram um sistema obrigatório de CRM que os representantes mais antigos não conseguem nem usar. 3 pessoas já pediram demissão. Dei um gole no café, mantendo o rosto calmo. E os clientes? Perguntei. Jacob olhou em volta de novo, antes de se inclinar na minha direção. Eles estão furiosos. Riverstone está ameaçando sair. Thomas Franklin não atende às ligações faz uma semana.
As projeções do trimestre são catastróficas. E a Verônica, culpando a transição, dizendo que é uma turbulência esperada. Ele fez uma pausa. Mas tem mais. Estão de olho em você. O jurídico teve uma reunião ontem sobre sua cláusula de não concorrência. Estão preocupados que você vá tirar clientes. Agora entendi a paranoia dele. Ele estava arriscando o novo cargo só para me alertar. Obrigado por me contar isso, Jacob. Ele assentiu. Então empurrou um envelope pela mesa. Lista de contatos dos clientes. Atualizada. Com e-mails pessoais e celulares. Ele se levantou. Você não recebeu isso de mim. E nós nunca nos vimos hoje. Depois que ele saiu, fiquei muito tempo girando o envelope nas mãos. Usar essa informação seria exatamente o que a Oakenlight temia e esperava. Isso justificaria uma ação legal contra mim, talvez até contra o Jacob. Eles prepararam uma armadilha, prevendo meu próximo passo, o que significava que eu precisava tomar um rumo totalmente diferente. Deixei o envelope na mesa, intacto, quando saí. Um mês se passou. Não entrei em contato com nenhum cliente da Oakenlight, apesar das ligações diárias de editoras pedindo ajuda. Respondia com educação, explicando que havia questões profissionais. A cláusula podia ter falhas, mas eu não estava pronto para testá-las. Em vez disso, foquei em contatos do setor fora da lista da Oakenlight. Editoras pequenas e independentes, editoras universitárias, agentes literários em busca de orientação, trabalhos que não causariam problemas legais, mas me mantinham envolvido no ramo que eu amava. Então veio o convite que eu não esperava. Harold Blackwood, presidente do conselho da Oakenlight, pediu um encontro particular, não no escritório, no clube dele, no centro da cidade. Aceitei mais por curiosidade do que por qualquer outro motivo. A Associação dos Cavalheiros de Indianápolis era feita de madeira escura e conversas sussurradas. Harold, 70 anos, cabelos prateados, me esperava numa sala reservada com 2 copos de uísque já servidos. Obrigado por vir, Garrett, ele disse, apontando para a cadeira em frente à dele. Imagino que esteja se perguntando por que quis me encontrar. Pensei nisso, sim. Ele empurrou um dos copos na minha direção. As coisas na Oakenlight não estão indo como esperávamos. Dei um pequeno gole, sem dizer nada. A receita caiu 38% neste trimestre. Harold continuou. A retenção de clientes está no ponto mais baixo da história da empresa. A iniciativa digital que deveria transformar nosso modelo de negócio acabou afastando nossa base principal de clientes. Que pena. Respondi de forma neutra. Harold me observou. Você não parece surpreso. Publicação é um negócio de relacionamento. Sempre foi. Estou aprendendo isso. Ele se inclinou para a frente. O conselho está preocupado com a liderança da Verônica. As estratégias dela podem ter funcionado no setor de tecnologia, mas o mercado editorial é diferente. Por que está me contando isso? Porque queremos que você volte. Como diretor de receita, acima da Verônica na hierarquia. Fiquei olhando para ele, processando a proposta. E o meu substituto? Jacob é um bom rapaz, mas não tem suas conexões com os clientes nem seu conhecimento do setor. E a Verônica? Ela aceitaria isso? A expressão de Harold ficou séria. Ela não teria escolha. De repente, tudo fez sentido. Isso não tem a ver só com a receita desse trimestre, tem? Isso já vem se formando há um tempo. Harold suspirou, deixando a fachada cair um pouco. Verônica foi uma escolha do William. A última decisão importante dele antes de a doença se agravar. O conselho tinha dúvidas, mas respeitamos a escolha dele. Depois que ele faleceu, demos a ela a chance de mostrar resultados, mas ela não conseguiu. E minha demissão não foi aprovada pelo conselho. Ficamos sabendo depois, assim como outras mudanças importantes na empresa. Me recostei na cadeira, agora entendendo o quadro todo. Verônica estava removendo as pessoas leais ao William e colocando os dela no lugar. Minha saída não era por causa de uma transformação digital, era parte de uma limpeza interna.
A oferta é generosa, Harold continuou. Dobro do seu salário anterior, controle total sobre vendas e relacionamento com clientes, e apoio completo do conselho para reconstruir sua equipe. Era tudo o que eu devia querer. Reconhecimento, poder, segurança. Preciso de um tempo para pensar. Falei. Claro, mas não demore muito. A situação está piorando rápido. No caminho de volta para casa, fiquei pensando na conversa. O conselho não tinha acabado de perceber que tinham cometido um erro ao me demitir. Eles sabiam desde o início, mas não tiveram coragem de impedir. Agora que o erro estava afetando o financeiro, de repente me queriam de volta. E tinha mais. Algo que Harold não disse claramente, mas que entendi mesmo assim. Eles queriam que eu fosse o executor. Queriam que eu voltasse para desmontar tudo o que a Verônica construiu, e depois, ela mesma. Não me queriam pelas minhas habilidades com relacionamentos. Me queriam pela minha lista de clientes e pela lealdade que vinha junto. Essa percepção não me deixou com raiva. Me deixou certo do que precisava fazer a seguir. Recusei a proposta de Harold na manhã seguinte com um e-mail curto e educado. A resposta veio em poucos minutos. Uma oferta com pagamento ainda maior. Não respondi. Em vez disso, fiz 3 ligações. A primeira foi para Thomas Franklin. Estou pronto para falar sobre aquela consultoria, eu disse, mas queria sugerir uma abordagem diferente. Estou ouvindo. Ele respondeu. Não vou fazer consultoria exclusiva para a Franklin Press. Em vez disso, estou criando um coletivo. Um consórcio de editoras independentes que compartilham recursos, canais de distribuição e informações de mercado, sem contratos de longo prazo, sem burocracia corporativa. Apenas editoras ajudando editoras, comigo facilitando as conexões. Houve silêncio na linha. Quantas outras você já procurou? Nenhuma ainda. Você foi a primeira ligação, porque eu era seu maior cliente. Porque eu confio no seu julgamento, corrigi. Se você acha que é um modelo viável, eu sigo em frente. Se não, continuo com a consultoria tradicional. Thomas não hesitou. Tô dentro. E conheço pelo menos mais 5 que também topariam. Minha segunda ligação foi para Eleanor Jenkins, da Riverstone Press. Como eu esperava, ela não só gostou da ideia do consórcio, como sugeriu melhorias na estrutura, incluindo uma plataforma digital compartilhada que daria às editoras menores o alcance de uma organização maior, sem perder a independência. A terceira ligação foi para Benjamin, meu advogado, para garantir que o plano não violaria minha cláusula de não concorrência. Você não está trabalhando para os clientes deles. Ele confirmou depois de ouvir os detalhes. Você está criando algo totalmente novo que os clientes deles podem escolher entrar. É uma diferença sutil, mas legalmente importante. Em 2 semanas, o Walsh Publishing Consortium já tinha 7 membros fundadores, todos ex-clientes da Oakenlight que já tinham saído, ou estavam prestes a sair quando seus contratos acabassem. Cada um contribuiu para um fundo operacional que cobria meu salário e a estrutura básica necessária. O ponto-chave do plano não era só criar uma organização concorrente. Era criar algo que a Oakenlight não conseguiria copiar facilmente. Uma estrutura cooperativa onde as editoras mantêm sua independência e, ao mesmo tempo, ganham com recursos compartilhados. Ninguém me nomeou CEO ou me deu um título importante. Eu era apenas o facilitador, o conector que entendia o que cada membro precisava e quem podia oferecer isso. Alugamos um escritório simples em Broad Ripple, longe do centro empresarial, onde ficavam a Oakenlight e outras editoras corporativas. Contratei 2 pessoas, um recém-formado para cuidar das comunicações e redes sociais, e uma gerente veterana de operações editoriais que tinha se aposentado, mas ainda queria continuar ativa. A notícia se espalhou rápido pela comunidade editorial, que é muito unida. No fim do primeiro mês, mais 3 editoras entraram para o consórcio. No fim do segundo, tivemos que mudar para um escritório maior.
Eu tomava o cuidado de nunca procurar diretamente os clientes da Oaken Light. Não precisava. Eles vinham até nós, atraídos pelas histórias de sucesso que ouviam e pelas frustrações com a abordagem digital primeiro, que ignorava os relacionamentos pessoais. O coração da publicação. Jacob me ligou numa noite no fim de setembro, 2 meses depois do nosso lançamento. Eles sabem o que você está fazendo, ele disse direto. Verônica está furiosa, está falando em ação legal. Não violamos nenhum acordo, respondi com calma. Isso não vai impedi-la de tentar. Ele fez uma pausa. Tem reunião do conselho amanhã. Resultados do trimestre. Vai ser feio. Isso não é mais problema meu, Jacob. Eu sei, mas... Ele hesitou. Achei que você devia saber. E queria perguntar. Tem lugar para mais um na sua nova empresa? Cheguei no meu limite aqui. Sorri sozinho. Tudo estava acontecendo exatamente como eu previa. Não porque eu queria vingança, mas porque eu entendia o setor de um jeito que Verônica nunca entenderia. Passa lá no escritório amanhã, disse a ele. A gente conversa. A teleconferência de lucros em outubro contou a história que os números nunca escondem. A Oaken Light Publishing anunciou uma queda de 45% na receita em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. As ações caíram 17% num único dia. Eu mesmo não ouvi a conferência. Estava em uma reunião estratégica com 15 membros do consórcio, planejando nossa presença coletiva na conferência do setor em Chicago. Mas Thomas me mandou os destaques por mensagem. Verônica culpando o mercado instável e os desafios da transição. Nenhuma menção ao elefante na sala. Seus maiores clientes tinham ido embora. Mais tarde, naquela tarde, meu telefone tocou com um número que eu não conhecia. É o Garrett Walsh? Perguntou uma voz feminina. Falando. Aqui é Patricia Harrington, do conselho da Oaken Light. O tom dela era seco, formal. Estou ligando para informar que votamos pela anulação da sua cláusula de não concorrência. Com efeito imediato. Também autorizamos nossa equipe jurídica a preparar um documento de cessar e desistir, considerando que você está interferindo nos nossos relacionamentos com os clientes. Esperei, deixando o silêncio crescer. Tem alguma resposta, Sr. Walsh? Só uma pergunta, disse enfim. Vocês conversaram diretamente com seus clientes, não por meio de gerentes de conta ou pesquisas de satisfação. Sentaram com Thomas Franklin ou Eleanor Jenkins e perguntaram por que eles saíram. Isso não é relevante para... É a única coisa que importa. Interrompi. Eles não saíram porque eu comecei algo novo. Eles saíram porque a Oaken Light deixou de valorizar o que era importante para eles. A reunião do conselho ainda está acontecendo. Ela disse depois de um tempo. Talvez o senhor queira se juntar a nós e explicar seu ponto de vista diretamente. Agradeço o convite, mas estou no meio de uma reunião. Com 15 editoras que escolheram um caminho diferente. Ela ficou em silêncio por tanto tempo que achei que a ligação tinha caído. Entendi. Ela disse por fim. E desligou. O tal documento de cessar e desistir nunca chegou. 3 dias depois, o caderno de negócios do jornal Indianapolis Star trouxe a manchete. CEO da Oaken Light renuncia em meio à turbulência financeira. 6 meses depois de iniciar o Walsh Publishing Consortium, mudamos para um escritório definitivo, num galpão renovado em Fountain Square. Agora com 23 editoras associadas e uma lista de espera de outras querendo entrar. Tínhamos expandido além de Indiana, incluindo editoras pequenas e médias em todo o meio-oeste. O setor tomou conhecimento. Fomos destaque na Publishers Weekly e na seção de negócios do New York Times. A revolução dos relacionamentos na publicação, dizia uma das manchetes. Eu não tinha planejado criar um movimento, só queria preservar o que eu sabia que funcionava. Mas às vezes, os velhos métodos se tornam revolucionários de novo, quando as pessoas se lembram de por que eles eram importantes. Harold Blackwood ligou numa manhã de terça. A Oaken Light tinha um novo CEO agora, promovido internamente,
alguém que estava lá há décadas. Gostaríamos de conversar sobre a possibilidade da Oakenlight entrar para o seu consórcio, ele disse direto. Sorri sozinho. Não é assim que funciona, Harold. Não estamos aceitando membros do seu porte. Passa no escritório amanhã. Eu disse para ele. A gente conversa. A ligação de resultados trimestrais em outubro contou a história que os números nunca escondem. A Oakenlight Publishing registrou uma queda de 45% na receita em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. As ações caíram 17% em um único dia. Eu mesmo não ouvi a ligação. Estava em uma reunião de estratégia com 15 membros do consórcio, planejando nossa abordagem coletiva para a próxima conferência do setor em Chicago. Mas Thomas me mandou os destaques por mensagem. Verônica culpando a instabilidade do mercado e os desafios da transição. Nenhuma menção ao elefante na sala. Seus maiores clientes tinham ido embora. Mais tarde naquela tarde, meu telefone tocou com um número que eu não conhecia. É o Garrett Walsh? Perguntou uma voz feminina. Falando. Aqui é Patricia Harrington, do conselho da Oakenlight. O tom dela era seco, formal. Estou ligando para informar que votamos para anular sua cláusula de não concorrência. Com efeito imediato. Também autorizamos nossa equipe jurídica a preparar um aviso formal para que você pare imediatamente com o que consideramos uma interferência indevida nos nossos clientes. Esperei, deixando o silêncio crescer. Tem alguma resposta, Sr. Walsh? Só uma pergunta. Falei por fim. Vocês conversaram com seus clientes diretamente? Não por meio de gerentes ou pesquisas de satisfação. Sentaram com Thomas Franklin ou Eleanor Jenkins e perguntaram por que eles saíram. Isso não é relevante para... É a única coisa que importa, interrompi. Eles não saíram porque eu criei algo novo. Eles saíram porque a Oakenlight parou de valorizar o que era importante para eles. A reunião do conselho ainda está em andamento. Ela disse depois de uma pausa. Talvez o senhor queira se juntar a nós e explicar seu ponto de vista diretamente? Agradeço o convite, mas estou no meio da minha própria reunião, com 15 editoras que escolheram um caminho diferente. Ela ficou em silêncio por tanto tempo que achei que a ligação tinha caído. Entendi, ela disse por fim, e desligou. O aviso formal nunca chegou. 3 dias depois, a seção de negócios do Indianapolis Star publicou a manchete. CEO da Oakenlight renuncia em meio à turbulência financeira. 6 meses depois de começar o Walsh Publishing Consortium, nos mudamos para um escritório permanente em um galpão reformado em Fountain Square, agora com 23 editoras membro e uma lista de espera de outras querendo entrar. Tínhamos expandido além de Indiana, alcançando pequenas e médias editoras em todo o meio-oeste. O setor prestou atenção. Fomos destaque na Publishers Weekly e na seção de negócios do New York Times. A revolução dos relacionamentos na publicação, dizia uma manchete. Eu não tinha planejado criar um movimento, só queria preservar o que eu sabia que funcionava. Mas às vezes, os velhos métodos viram revolução de novo, quando as pessoas lembram por que aquilo importava tanto. Harold Blackwood ligou numa manhã de terça. A Oakenlight tinha um novo CEO agora, promovido internamente, alguém que estava na empresa há décadas. Gostaríamos de conversar sobre a possibilidade da Oakenlight entrar para o seu consórcio, ele disse direto. Sorri sozinho. Não é assim que funciona, Harold. Não estamos aceitando membros do seu tamanho. Talvez uma parceria, então. Vou levar isso para nosso conselho de liderança. Falei, embora eu já soubesse qual seria a resposta. As editoras que entraram no consórcio fizeram isso justamente para fugir do modelo corporativo que a Oakenlight representa. Depois de desligar, andei pelo nosso escritório aberto. Nada de sala de executivo para mim. Só uma mesa entre as outras, onde eu podia fazer parte das conversas do dia a dia, que nos mantinham ligados ao que importa. Jacob levantou os olhos da mesa dele. Tudo certo? Tudo certo, respondi.
A Oakenlight quer entrar no consórcio. Ele riu. Olha só, voltamos ao começo. Mais tarde naquela tarde, fui até o Eagle Creek Park e me sentei perto da água. No mesmo lugar onde eu costumava ir pensar, quando os problemas na Oakenlight pareciam grandes demais. Mas hoje não havia problemas para resolver. Só uma satisfação tranquila em saber que o que eu construí ia durar. Não porque era revolucionário ou diferente, mas porque foi feito em cima de algo que nunca muda de verdade. Pessoas confiando em pessoas que merecem essa confiança. Às vezes, ser demitido é a melhor coisa que pode te acontecer. Não porque te dá vingança, mas porque te obriga a construir algo mais verdadeiro do que aquilo que você deixou para trás.